Seguindo o estudo de Eclesiastes em tempos de coronavírus, de quarentena, de confinamento, um ótimo momento para a gente se dedicar ao estudo da palavra, para buscar revelação. Se a gente, eu até escrevi essa frase lá no Instagram, no grupo nosso, né, do WhatsApp, que o mundo todo cabe dentro de Eclesiastes. A gente vai olhando os acontecimentos, vai ouvindo a narrativa do livro e pensa, está tudo aqui, né? Não há nada novo debaixo do sol. Tem um versículo do capítulo 9 que a gente estudou, né? Foi o último capítulo que estudamos, que fala que ninguém sabe quando vem o tempo de desgraça, né? E a gente está vivendo tempos assim, tempos difíceis, mas, enfim, sigamos, porque essa não é toda história, né? Tempos difíceis fazem parte da história da humanidade, outros desafios como esse já aconteceram na história, e a gente sabe que isso não é o fim da história, isso é parte da história, né? E, enfim, eu vou postar aqui também um outro vídeo que eu fiz sobre inspirações que me vieram, lembranças que o Espírito trouxe de textos da palavra nos momentos de orações, nesse período que a gente está recluso, que eu acho que pode ajudar também a inspirar vocês, tá? Depois eu vou botar aí no canal do YouTube também. Vamos seguir capítulo 10, versículo 1. Hoje esse capítulo é como se a gente estivesse aprendendo como a gente não deve ser. É um capítulo sobre a tolice, acho que tão pertinente quando a gente vê falta de sabedoria para todos os lados, falta de prudência, de visão. Então eu acho que saber o que a tolice pode nos alertar, pode nos proteger de irmos por esse caminho. Afinal de contas, Deus dá liberalmente a sabedoria dele para os seus filhos, né? Desde que a gente peça, desde que a gente se empenhe, se dedique em saber, né? Aquilo que ele revelou para a gente, conhecer. Tem tanta coisa que Deus revelou e a gente às vezes quer descobrir o que não está revelado. Vamos nos ater à infinidade de coisas reveladas que a gente precisa conhecer e saber. Falei a beça hoje na introdução, né? Vamos lá, 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Quer dizer, é mais fácil fazer fedor do que perfume, é mais fácil estragar do que construir. E nisso, então, vai a perspectiva da tolice, né? Como que a gente vê bons começos, uma história às vezes tão bem construída e uma atitude tola, não pensada, insensata, derruba tudo aquilo, né? É isso que a tolice causa, é isso que a tolice a gente já viu em outros vídeos e provérbios. Se você jogar tolo na busca lá da Bíblia do celular, você vai ver a quantidade de versículos de provérbios que define o que tolice é, né? E a gente vai ver aqui algumas outras características da tolice, que Deus nos livre, né? De não sabermos, de não nos corrigirmos quanto a isso. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então o tolo tem características, tem atitudes que o denunciam, não tem como você não saber. Nos vídeos anteriores, né, quando a gente fala que o tolo ele exagera na palavra, ele fala demais, né? O tolo se denuncia. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto, a tranquilidade evita grandes erros. Então, seria uma atitude, né, proeminentemente tola você ser super reativo. Né? Você tem alguém que tem autoridade sobre você, que agiu com ira, é o que está escrito aqui. Não abandona seu posto. Se submete, aguarda, não reage. Salomão já falou aqui em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, um tolo é alguém que reage, é super reativo, né? Ele não sabe lidar com a confrontação. Provérbios mesmo vai dizer que o tolo rejeita a repreensão, né?
Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. A tolice é democrática. Né? A gente vê aqui que não só servos podem ser tolos, mas governantes podem ser tolos. Isso a gente entende bem. Aqui a gente está passando por um momento que a gente tem visto o governante agir com extrema tolice, a gente tem visto líderes religiosos, né, agirem com extrema tolice, e aí a gente vê de novo, como a gente viu que o capítulo anterior foi sobre as coisas tortas, aquelas de novo, né? Servos andando a cavalo, príncipes andando a pé como servos. É claro que aqui está estabelecida uma ordem social, não está se questionando a ordem social, que servos não podem andar de cavalos, não é isso, mas que as coisas não estão funcionando como deveriam, né? Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras com elas se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Agora ele vai começar a falar coisas que parecem meio óbvias, mas o tolo é o tipo de pessoa que parece que espera que vai fazer uma coisa que não vai dar certo, como esse daqui, por exemplo, quem racha a lenha se arrisca, quem arranca pedras com ela se ferirá. Ele está falando das possibilidades de coisas comuns que podem terminar mal se forem feitas de forma tola. Há uma maneira melhor de se fazer as coisas, mas o tolo não se preocupa com isso. E aí ele segue, ó, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria segura o sucesso. Será que então é perda de tempo afiar o machado antes de rachar a lenha? Claro que não. Mas o tolo talvez ache que vale a pena o esforço para rachar a lenha, mas não vale o esforço para afiar um machado. Percebe a incoerência do tolo? É sobre isso o capítulo. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Esse tipo de frase é aquela frase que encaixa muito bem assim... só vai botar o cadeado depois que a porta foi arrombada? Então, o tolo é alguém que não age com proatividade, que não age com prudência, né? Mais uma característica da tolice. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. Ele não cessa de falar. No início, as suas palavras são mera tolice. Parece que assim, sabe aquela pessoa que fala demais e porque fala demais a chance de falar bobagem é muito grande. Porém, mas no final são loucura perversa. Então parece que é palavreado frouxo, bobo, só que isso evolui, né? Porque como o que sai pela boca vem do coração, como essa pessoa não se alimenta, né, de prudência, o tolo é orgulhoso, no tolo falta humildade, ele não ouve a repreensão, ele não está disposto a aprender, ele é alguém que tem muito mais opinião a dar do que para ouvir. Então começa com uma tolice, mas chega a uma loucura perversa. O tolo é aquele que diz, o versículo diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Então é como se fosse a extensão, né? Começa ou tem a aparência de pequenos atos que podem parecer bobagem, mas que então o conduz para a maior de todas as tolices, uma vez que esse coração está totalmente inacessível para a grande tolice da vida, que seria dizer Deus não existe, né? Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer ao outrem o que lhe acontecerá depois? O tolo gosta de falar do que não sabe, não é isso? Ele gosta de prever coisas que são impossíveis de ser previstas. Tem um provérbio que diz que o tolo, é pior encontrar um tolo do que uma ursa que teve seus filhotes roubados. Então, a tolice, ela gera dano. A tolice não são só palavras e é incômodo e inoportuno, não.
A tolice é um caminho que nos afasta, como eu disse, desse acesso à correção, ao crescimento, à aprendizagem, e nos leva a um distanciamento total, a ficarmos totalmente inalcançáveis para aquelas palavras que poderiam nos corrigir, que poderiam nos levar, então, para a sensatez, né? Enfim, é um capítulo que nos alerta muito o que tolice é, como um tolo age. Repito, joga lá em provérbio, na pesquisa do celular, tolo, e você vai ter lá características. Eu, quando olhei, falei, a gente vai se reconhecendo em algumas coisas, né? E eu aproveitei para orar e falei, Senhor, nos livra da tolice, porque realmente é tão mais fácil derrubar, tanto tempo a gente leva para construir. Seja um patrimônio, uma amizade, o caráter da gente, né? Uma vida toda construindo, tentando entender o certo, o errado, o melhor, os caminhos melhores que são propostos para a gente. E às vezes, por uma tolice, por uma falta de não ouvir, ou de ser precipitado, perder a paciência, de ser super reativo, a gente lança tudo por terra, né? Um alerta bem necessário. O trabalho do tolo deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Ele não consegue fazer o que é mais simples. Ele é aquele que é capaz de se perder na escada rolante, né? Porque a tolice tem a ver com cegueira, né? Então ele não consegue nem achar o caminho de casa. Ele erra nas coisas mais simples. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquete logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Lembra que a gente viu que sabedoria é o como e quando, né? O que falar e quando falar? Aqui é claro que a gente lembra logo da história do filho de Salomão. Salomão a gente já viu, eu coloquei, disponibilizei no grupo um podcast do Bibotalk falando sobre Salomão, sobre como ele não foi sábio no governo, como ele se assemelhava muito mais a um faraó do que a um rei deuteronômico, né, com as características deuteronômicas. E, enfim, ele já vinha oprimindo o povo. Para ele construir o que ele construiu, ele precisava de mão de obra, então ele já vinha num processo de consumir o povo. E o seu filho, então, quando tem a oportunidade de aliviar um pouco a cobrança de impostos, aconselhados por amigos jovens, fala, não alivia não, seja ainda mais rigoroso. Isso causou a divisão do reino, né? Então, se tolice no nosso dia a dia extremamente temerário, imagina nos altos escalões. Isso é atual ou não é, gente? Extremamente atual. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O tolo é negligente. O tolo, ele é preguiçoso, é negligente e por conta disso, sabe aquela pessoa, né? Tem uma frase hoje que falam muito, que eu acho que descreve muito bem isso, que você quer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Ele não faz manutenção, ele não é, né, cuidadoso, preventivo, mas espera que tudo funcione bem, né? Enfim, o banquete é feito para divertir. E só uma questão aqui do come no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Então, o uso adequado. Será que a bebida e a comida é por aqui? Qual é o lugar dessas coisas na nossa vida? Aqui alerta que não é para se embriagar, é para recuperar força. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. O custo, tudo tem um custo, né? Então não se engane, você pode, né, se divertir, ter uma vida alegre, mas cuidado com os excessos, porque todo excesso tem um custo. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico,
porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Então aqui também é uma sabedoria prática de conduta na vida. Cuidado quando você fala de gente que está acima de você, essas pessoas não estão acima de você à toa. E aqui o comentarista nem entra tanto no mérito de se subordinar às lideranças, não é neste sentido. Pessoas que estão acima porque elas têm uma sagacidade, elas desenvolveram, né, um caminho, elas têm uma influência, elas têm um poder de saber, de que pode ser interessante que alguém que ouça você queira falar daquilo que você está falando para alguém de influência para ganhar pontos com essa pessoa. Então, cuidado. Não fala demais. Lembra que o tolo é alguém que fala demais? O tolo não pesa as consequências, ele quer usar um machado que não está afiado, ele quer cavar um poço, mas talvez não tenha cuidado de cair dentro dele, ele derruba um muro, mas não se previne para ver o que tem em volta, ele arranca pedras, mas pode se ferir com elas. Então, assim, tenha cuidado nas suas ações, reações. Então, é um capítulo pequeno, ele parece meio solto aqui no meio, mas a gente viu que no capítulo anterior as coisas tortas, aí a gente vê agora o que a tolice é e o dano que ela causa, como a gente deve se precaver dela, e aí a gente vai caminhar para os 2 últimos capítulos de Eclesiastes, que para mim são os melhores capítulos, apesar de eu gostar do livro inteiro. E a gente então vai entrar na verdadeira sabedoria. A gente tem aqui um anúncio com a tolice, mas a tolice não é a história toda, né? Essa parte negativa da história. Vamos atentar para isso, vamos orar, vamos nos precaver de andarmos como tolos, porque o nosso Deus é o Deus que nos dá sabedoria, basta que peçamos, porque a gente peçamos, né? Basta que a gente peça. Então, que hoje seja um momento que você possa tirar para pedir a Deus sabedoria, que Ele possa te revestir de sabedoria. A sabedoria vem da revelação. Então, siga no estudo.